alguma situação que você está enfrentando e que está difícil de resolver? Você já tentou de todas as formas, mas a chance disso acontecer é muito pequena? Você tem orado e tem esperado, mas até agora Deus não te deu nenhum sinal de que essa resposta vai chegar? Se por causa disso você tem ficado desanimado e sem esperança, então não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e eu vou te dar algumas dicas de como você continuar confiando na resposta de Deus, ainda que as suas chances sejam pequenas. Como é difícil a gente acreditar nas promessas de Deus quando todas as circunstâncias estão gritando pra gente que não vai dar, que não adianta tentar. Às vezes a gente está até querendo acreditar que pode dar certo, que vale a pena continuar. Mas aparece alguém para dizer que a nossa chance é zero. Alguém já falou para você que você não tinha chance nenhuma de passar naquele concurso? Alguém já te falou que você não tinha chance nenhuma de fazer uma faculdade? De trabalhar nessa empresa? Alguém já te falou que você não tinha a menor chance de se casar, de ser mãe? Alguém já te falou que essa enfermidade não tinha cura? O fato é que essas frases, elas têm um peso muito grande para a gente e parece que elas têm o poder de silenciar todas as outras vozes, porque elas ficam ecoando sem parar no nosso ouvido. Você não tem a menor chance. Esse seu casamento não tem a menor chance de dar certo. Essa sua empresa não tem chance de sobreviver a essa crise. Suas chances de vencer essa doença são muito pequenas. Você quer uma dica? Para continuar caminhando na direção dos seus sonhos, você precisa aprender a ignorar as vozes da oposição, para que você consiga ouvir a voz da promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia fala lá no livro de 1 Reis, lá no capítulo 17, que por 3 anos e meio não choveu em Samaria. Foi um período muito difícil, de muita escassez, de fome e de miséria. O cenário era caótico, pensa, sem chover por 3 anos e meio. Mas passado todo esse tempo, sem uma gota de chuva, Deus mandou que Elias, o profeta, fosse até o rei Acabe para anunciar que a chuva já estava chegando. Isso está em 1 Reis, lá no capítulo 18. Você já pensou nisso? Não tinha uma única nuvem no céu, zero de chance de chover sobre aquela terra. E Deus manda Elias dizer para Acabe que a chuva estava chegando. Elias, ele confiava em Deus e nas promessas de Deus, e por isso ele obedeceu. Isso é andar por fé. Enquanto o mundo precisa ver para crer, a gente precisa crer para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Paulo disse que a gente precisa andar por fé e não pelo que a gente vê. Isso está em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 7. Ou seja, mesmo que as circunstâncias digam para a gente que não, mesmo que a gente não veja uma única nuvem no céu, nenhum sinal, a nossa fé, ela nos faz ter a certeza de que as promessas de Deus para nós, elas vão se cumprir. E é pelos olhos da fé que a gente consegue enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Então, pela fé, eu e você, nós chamamos, nós trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé. Então, mesmo que algumas pessoas olhem para você e digam assim: por que você ainda continua acreditando que vai se casar? Nem namorado você tem? Isso nunca vai acontecer. Ou então elas podem dizer assim: por que você ainda continua esperando por essa cura? Você sabe que não tem a menor chance. Por que você ainda tem esperança de ver o seu casamento restaurado? Isso é impossível. Mas aqui eu deixo mais uma dica para você. Não deixe que as pessoas coloquem um ponto final, onde Deus só colocou uma vírgula. Mesmo que as chances sejam pequenas, você precisa perseverar e acreditar que no tempo certo, no tempo de Deus, a chuva virá. Diante da promessa de Deus, então, Elias foi lá para o Monte Carmelo para orar.
e para pedir a Deus que enviasse chuva de novo. Mas a oração de Elias não foi atendida de imediato. Você quer mais uma dica? Deus sabe o momento certo para intervir na nossa história. Então, por 6 vezes, Elias mandou o seu servo olhar lá na direção do mar para ver se tinha algum sinal de chuva. E por 6 vezes, o servo não viu coisa alguma. Não havia qualquer sinal de chuva. Mas Elias persistiu em oração. Ele não desistiu. Ele continuou orando e pediu ao seu servo que fosse novamente na direção do mar. E foi então que o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A nuvem era pequena, mas ela carregava a promessa de chuva abundante sobre aquela terra. E foi isso que aconteceu. Choveu abundantemente. A chance era pequena, mas o poder de Deus foi maior. Na Bíblia a gente vê muitas histórias de pequenas chances, mas com finais surpreendentes. A chance de Davi derrotar Golias era muito pequena, não era? Se a gente estivesse lá, talvez a gente até se juntasse a todas as outras vozes da oposição para dizer assim também: "Ih, Davi, 0 de chance para você". A chance era muito pequena, ou quase nenhuma, mas pelo poder de Deus, o final dessa história foi surpreendente. A chance de Sara ser mãe era mínima, porque ela já era de idade avançada, como diz a Bíblia, quando recebeu a promessa de que ela teria um filho dentro de 1 ano. E a Bíblia diz que Sara fez o quê? Ela riu, porque ela não acreditou. Essa história está em Gênesis, lá no capítulo 18, no versículo 12. Ela deve ter pensado assim: 0 de chance. Mas pelo poder de Deus, o final dessa história também foi surpreendente. O problema é que o nosso olhar está sempre direcionado para as circunstâncias, para aquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. E muitas vezes as circunstâncias dizem para a gente assim: 0 de chance. O fato é que no nosso dia a dia a gente está sempre lidando com pequenas chances em todas as áreas. E é por isso que muitas pessoas desistem de continuar lutando, porque elas dizem assim: ah, não adianta insistir, não dá mais. A chance de sair dessa crise financeira é mínima. A chance de conseguir um emprego é muito pequena, não adianta tentar. A chance de ver meu casamento restaurado é quase nenhuma. A chance de me livrar dessa enfermidade é pequena demais. Você quer mais uma dica? Quando a circunstância te apresentar uma chance muito pequena, mostre para ela uma fé gigante. Quando a chance for pequena, tenha uma fé audaciosa. A chance da filha de Jairo ser curada era muito pequena, mas a grande fé de Jairo acionou o poder de Deus. E diante de um cenário de morte, Jairo pôde ver o milagre. A chance de Moisés libertar o povo do Egito era muito pequena, mas a sua grande fé e obediência ativaram o poder de Deus. E o mar se abriu para aquele povo atravessar. Em que área da sua vida você está precisando de uma chuva abundante? Você está diante de alguma situação em que a sua chance é pequena demais? Eu sei lá, pagar suas dívidas, se reconciliar com seu filho, passar nesse concurso, se livrar desse vício, vencer esse câncer, vencer essa depressão. Eu não sei quais são as suas chances e talvez elas sejam realmente pequenas, mas a sua fé, ela pode ativar o poder de Deus para que você também tenha uma resposta surpreendente, como Moisés, como Sara. Você precisa então crer que Deus abre portas e que Ele aumenta as possibilidades quando a chance é pequena. A sua fé é que vai fazer toda a diferença. Quando Deus intervém, Ele não importa se a chance é pequena ou se você tem 0 de chance, porque para Deus não existe nada impossível. A partir do nada, Deus criou tudo o que existe. Lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, no versículo 26, Jesus disse assim: para o homem é impossível,
mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você quer mais uma dica? O que importa não é a insignificância dos sinais, mas é a realidade da promessa. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, ainda que a sua chance seja pequena, ainda que não haja nenhum sinal, nenhuma nuvem no céu. Na história de Elias, a grande chuva, ela não dependia da pequena nuvem, mas da fé daquele profeta. A questão não era o tamanho da nuvem, mas era a fé no poder de Deus. Você quer mais uma dica? Não se apoie naquilo que você vê, não se apegue ao tamanho da nuvem. Não olhe para as adversidades, porque isso só traz frustração e traz desânimo também. Não desista de continuar crendo, só porque você não está vendo nenhum sinal de mudança, nenhum sinal do milagre. E aqui fica mais uma dica para você. Desistir não é a solução. Só fracassa aquele que desiste de tentar. Enquanto você continuar tentando, apesar das chances pequenas, você tem chance de chegar ao seu destino. Elias, ele acreditou na chuva abundante, mesmo antes do sinal, mesmo antes de ver aquela pequena nuvem, porque a fé dele estava em Deus e ele sabia que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A nossa fé, ela faz toda a diferença. Então, creia que apesar desse pequeno sinal ou de nenhum sinal, Deus sempre mostra uma saída para você. Talvez não seja fácil, talvez não aconteça rápido. Elias, ele soube esperar pela abundante chuva, mesmo antes de enxergar o sinal. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que você imaginou, mas se você aguentar firme, se você perseverar, tiver fé e não desistir, você vai encontrar essa saída, porque Deus, ele sempre nos surpreende com respostas que a gente não tinha e com soluções que a gente sequer imaginava. Deus abre um caminho no deserto, Ele coloca rios no ermo. A chuva que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, ela não depende da nuvem, ela não depende do tamanho do sinal, mas ela depende da nossa fé em Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe com seus amigos, deixe aí para mim o seu comentário, o seu joinha e se inscreva aí no canal para que você receba todos os vídeos que eu postar aqui no canal e para que a gente esteja sempre juntinhos aqui, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.